sou Maria Beatriz Devides, sou psicóloga, sexóloga e terapeuta sexual e hoje eu tô aqui para falar de um assunto muito difícil, mas muito importante, que é a violência sexual. Quando a gente fala de violência sexual, a gente está falando de um ato sexual em que não houve o consentimento, ou seja, né, a vítima ela não teve a liberdade de dizer sim ou dizer não, né, de consentir sobre aquele ato. E a gente está falando de qualquer ato sexual ou de exploração sexual, de investida sexual, em que tem um uso de poder do agressor sobre a vítima, que visa a gratificação sexual apenas ali do agressor. Quando eu falo de violência sexual, sempre a gente vai estar falando de uma diferença, de uma desigualdade de poder do agressor sobre a vítima. Essa desigualdade ela pode aparecer tanto numa diferença de idade, né, do agressor sobre a vítima, uma diferença grande de idade. A gente pode estar falando de uma posição hierárquica diferente, desigual do agressor sobre a vítima. Por exemplo, de um chefe sobre uma funcionária, de um médico sobre uma paciente, de um pai sobre uma filha, de um padrasto sobre uma enteada, né? A gente também vai estar falando aí de violência de gênero, né? Em que na nossa sociedade a gente sabe que existe uma diferença de poder dos homens sobre as mulheres ainda até hoje. Então, combater aí a desigualdade de gênero também é combater a violência sexual consequentemente, tá? O que eu queria deixar muito claro aqui hoje é que a vítima, né, que sofre ali aquela violência sexual, ela não está destinada a um trauma. O que vai fazer toda a diferença se realmente vai desenvolver um trauma sobre o que aconteceu, claro, né, existe o sofrimento, cada pessoa vai ter ali um impacto, uma consequência diferente, mas eu digo assim, um trauma de vida, né, a vida dela não precisa se resumir a essa violência sexual, e o que vai fazer toda a diferença é na hora da denúncia, do acolhimento, dessas pessoas que estão ao redor credibilizarem essa vítima, de acreditarem no discurso dela, de tirarem do convívio ali com esse agressor, né? E muitas vezes a gente sabe que esse agressor, ele vem dentro de casa, na maioria dos casos, né? Em que a vítima ela tem uma confiança nesse agressor, então tem sentimentos assim muito ambivalentes, é muito difícil de fazer a denúncia. Então, assim, para as pessoas que estão nessa linha de frente de atendimento às vítimas de violência sexual, o meu recado o acolhimento é super importante, credibilizar essa vítima é o que vai fazer toda a diferença no impacto dessa violência sexual sobre a vítima, né? Porque o que acontece muitas vezes, depois dessa vítima, né, vivenciar, ter tido essa experiência terrível da violência sexual, ela ainda continua sofrendo violências, outros tipos de violência, quando as pessoas não acreditam no discurso dela, né? Ou quando ela é obrigada a continuar naquele contexto de vulnerabilidade junto com aquele agressor. Então isso é muito prejudicial. Alguns impactos e consequências que a gente precisa ficar atento nas vítimas de violência sexual são, às vezes pode acontecer falta de concentração, alguma agressividade, dificuldade de confiança, dificuldade nos relacionamentos interpessoais, às vezes desenvolve algum tipo de disfunção sexual, por exemplo, dor na relação, vaginismo, né? Isso tudo pode acontecer e a gente tem que ficar muito atento, mas o modo como a gente vai acolher essa vítima é essencial e muito importante, vai fazer toda a diferença, né, nesse impacto aí da violência sexual. Infelizmente, quando a gente fala de violência sexual, a gente está falando de um problema estrutural na nossa sociedade. Eu tenho certeza que você que está aqui me escutando conhece alguém que já passou aí por alguma investida sexual indesejada. Então, é um problema de todos nós e pode acontecer de uma maneira muito silenciosa, que às vezes a gente nem percebe. Pode acontecer dentro de um casamento, e quando o marido acha que é a obrigação da mulher transar com ele só por ela ser esposa dele. Pode acontecer nos relacionamentos amorosos, e o que mais acontece aí de pais e padrastos sobre suas filhas e enteadas,
tios sobre, né, os sobrinhas, enfim. Então é algo que a gente tem que ficar bem atento. Espero ter contribuído um pouquinho, né, desmistificando um pouco assim o que é a violência sexual.